A verdadeira viúva, aquela que não tem ninguém para cuidar dela. Põe a sua esperança em Deus e ora de dia e de noite, pedindo ajuda dele. Porém, a viúva que se entrega ao prazer está morta em vida. Timóteo, mande que as viúvas façam o que eu aconselho, para que ninguém possa culpá-las de nada. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior dos que não crê, do que o que não crê. Isso é muito real, gente, porque a família é uma instituição divina. Então, óbvio que Jesus, ele vai nos ensinar a cuidar da nossa família. Gente, a família, um homem, uma mulher, filhos ali, é como ver Deus, é como a gente conseguir ver o rosto de Deus. Porque é algo lindo, é algo perfeito, só que o capeta, que não presta, ele destrói isso tudo, sabe? Ele destrói essa coisa bonita. Gente, que maravilhoso é você estar casado, com os seus filhos em casa, aí você, homem, sai para o seu trabalho, aí você chega em casa, a sua esposa está lá, fazendo janta, cuidando dos seus filhos, né, nossos filhos. Gente, pensa que coisa bonita, sabe? O homem trazer o pão, a mulher fazer o pão, sabe, gente? Isso é coisa divina. Só que nós vivemos em um mundo tão sujo, em um mundo com o ego, sabe? Eu sou, eu posso. Gente, para com isso. Nós somos dependentes uns dos outros, sabe? A gente tem que parar com esse ego. Que eu sou melhor sozinho. Não, eu faço tudo sozinho. Não faz nada. Quem levantou você da cama foi Deus, nem foi você mesmo. Quem te protegeu até o seu emprego e depois você voltou para a sua casa foi Deus, não foi você mesmo. Quantas pessoas hoje que não abriram os seus olhos? Quantas pessoas foram para os seus empregos e não voltaram? Entendeu, gente? Então nós, cristãos, que isso são ensinamentos cristãos, entendeu? Porque tem muitos cristãos que acham normal, eu não vou casar não, eu não quero ter filhos não. Gente, quem faz o sol, quem acorda o sol, sou eu? É você? Não é. Quem faz o sol dormir de novo, é você? Não é, nem eu. Então nós temos que entender a grandeza do nosso Deus. Nós temos que entender isso. Entendeu? Nós temos que entender isso. Então, família é algo de Deus, é uma instituição divina. Gente, o que a gente mais vê, gente, é pai que não fala com o filho. Eu vivo isso. Meu pai, ele foi embora de casa, eu tinha 2 anos de idade. Eu sei o que eu estou falando. Às vezes você pode me olhar, você é jovem, não sabe nada. É sério mesmo? Entendeu? Eu e os meus irmãos, quando a gente era mais novo com a minha mãe, a gente pegava comida na rua. Se a gente tinha janta à noite, foi por causa que a gente ia em uma praça onde pessoas que eu não lembro se eram cristãos ou não, eles davam marmita. Entendeu? Eu, os meus irmãos, a gente vive de favor a nossa vida toda. A gente mora de favor a nossa vida toda. Até hoje em dia. Isso aqui que você tá vendo não é minha casa não, gente. Eu moro aqui por pena. Eu e os meus irmãos isso foi deixado claro para a gente aqui. Entendeu? Então, antes de você olhar, julgar, mas quem é ela? Que não sei o quê. Entendeu? Então a gente temos que entender isso. Família é uma instituição divina. Entendeu? Não é certo pais abandonar os seus filhos. Isso não é certo, gente.
entendeu? Eu não sei que ideologia é essa. O meu filho fez 18 anos, eu não tenho mais responsabilidade. Como assim? Que lógica é essa? Claro que eu não tô falando, né, que você que tem 18 anos, se você não tem condições de fazer cursos, se você não tem condições de ensino superior, aí você arruma um emprego. Mas eu estou falando aqui que os pais, o dever, é uma obrigação dos pais dar para os filhos aonde eles morar, eles ter o que comer até conseguir se virar sozinho. Isso é o dever dos pais. É trazer essa segurança para os filhos, de eles ter um teto, de eles ter o que comer todo dia, de eles saber o refúgio onde que eles podem ir. Isso é um dever de uma família. Claro que eu não estou falando, agora então os meus pais têm que me sustentar, então eu vou cruzar os meus braços e não vou fazer mais nada. Não é isso que eu estou dizendo. Eu digo que os pais é o dever deles trazer essa segurança, esse refúgio para os filhos. Porque os filhos são herança de Deus. Então o que Deus está querendo falar? Hoje, pais, vocês estão cuidando deles, ok? Mas no futuro vai ser eles. Aí os seus netos vai cuidar dos seus filhos e assim vai, sucessivamente. Entendeu? Isso que a gente temos que entender. Vamos continuar lendo. Tá. Ela deve ser conhecida como uma mulher que sempre praticou boas ações. Criou bem os filhos, hospedou pessoas na sua casa, prestou serviços humildes aos que pertencem ao povo de Deus, ajudou os necessitados, enfim, fez todo tipo de coisas boas. Mas não ponham na lista as viúvas mais jovens, porque quando seus desejos fazem com que queiram casar de novo, elas abandonam Cristo. E assim elas se tornam culpadas de quebrar a primeira promessa que fizeram a ele. Além disso, elas se acostumam a não fazer nada e andar de casa em casa. E pior ainda, aprendem a ser mexeriqueiras, metendo-se em tudo e falando coisas que não devem. Por isso, eu quero que as viúvas mais novas casem, tenham filhos e cuide da sua casa, para que os nossos inimigos não tenham motivos para falar mal de nós. Pois algumas viúvas já se desviaram e seguiram a Satanás. Né, gente? Eu vou resumir aqui, né, o que Paulo está querendo dizer, né, sobre isso. Ou seja, Paulo, ele está orientando Timóteo aqui, né, que as viúvas que deram seu bom testemunho em vida quando estavam casadas e até após quando seus esposos morreram, é para cuidar dessas viúvas. As viúvas que são dedicadas a Deus, né? Porque tem muitas pessoas, tá, que eram cristãs quando eram casadas, eram cristãs, tudo certinho. Aí depois que o esposo morre, esquece o mandamento. Gente, isso é uma coisa minha, tá? Hoje em dia, né, tem muitas pessoas que estão muito mole com a palavra, mas se você casou uma vez, é uma vez. E se porventura morreu um dos dois, foi essa vez, tá? Mas a gente vê um montão de pessoas que estão casando de novo e vai indo, porque não deu certo. Pra mim, casamento é um só. A Bíblia fala sobre isso, entendeu? Que é o único alvará que Deus dá para o divórcio é quando há traição. Mas Deus fala isso por causa da dureza do nosso coração. Porque é difícil, como é difícil para o ser humano perdoar. É muito difícil. Entendeu? É o único alvará. Entendeu? Mas eu com o que eu leio, com o que debaixo da misericórdia de Deus eu busco Ele, eu entendo que casamento é uma vez, acabou. Então Paulo está orientando a Timóteo sobre isso.
entendeu? Que a igreja deve ajudar essas viúvas. Não as viúvas que depois que o esposo delas morreram, elas deixaram a fé e foram, né, viver a sua carnalidade, porque você entende o que eu estou querendo dizer, né? Tem muitas mulheres velhas aí, né, que estão se comportando como se fossem novinhas e não se dão ao respeito. Existem muitas. Aí vamos lá. Tá. Mas não ponham nas listas as viúvas mais jovens, porque quando seus desejos fazem com que queiram casar de novo, elas abandonam a Cristo. E assim elas se tornam culpadas de quebrar a primeira promessa que fizeram a ele. Além disso, elas se acostumam a não fazer nada e andarem em casa, e o pior ainda, aprendem a ser mexeriqueiras, metendo-se em tudo e falando coisas que não devem. Por isso, eu quero que as viúvas mais novas casem, tenham filhos e cuidem da sua casa, para que os nossos inimigos não tenham motivos para falar mal de nós, pois algumas viúvas já se desviaram e seguiram seguiram Satanás. Se alguma mulher cristã tem viúvas na sua família, ela deve ajudá-las, que ela não ponha essa carga sobre a igreja. Ok, gente? Temos que cuidar das nossas famílias. Ai, mas só que quando eram mais jovens, porque tem muita pessoa assim, né? Porque quando eu era mais nova, o meu pai, ele era muito ruim, a minha mãe, mas agora que eles estão velhos, eu vou ter que cuidar. Aí Deus fala assim, sim, você que se diz cristã, você que se diz discípula, você vai ter que cuidar dos seus pais velhinhos. Isso não é algo porque você é bom, não é isso, mas é Cristo que está em você, que faz você ter essas atitudes. Tá. Que ela não ponha essa carga sobre a igreja, para que a igreja possa cuidar das viúvas que não tenham ninguém que as ajude. Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão, pois as escrituras sagradas dizem, não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. E dizem ainda, o trabalhador merece o seu salário. Não aceite nenhuma acusação contra qualquer presbítero, a não ser que ela seja feita por 2 testemunhas, pelo menos. Repreenda publicamente os presbíteros que cometem pecados, para que os outros fiquem com medo. Na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos santos anjos, eu peço e insisto no seguinte, em tudo que você fizer, obedeça a estas instruções, sem preconceito contra ninguém e sem favorecer nenhuma pessoa. Não tenha pressa de colocar as mãos sobre alguém para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Não tome parte dos pecados dos outros. Conserve-se puro. O que Paulo está querendo ensinar para Timóteo? Que tem muita gente usando hoje em dia esse versículo isolado. O trabalhador merece o seu salário. Que trabalhador a gente está falando aqui? São aquelas pessoas que realmente, elas realmente mesmo, elas estão a serviço do reino, a serviço. São pessoas que não trabalham fisicamente, são pessoas que estão a serviço do reino. São pessoas que vão em casas, são pessoas que elas vão em casas, fazem cultos, pessoas que literalmente elas estão fazendo o ID, sabe? Pessoas que elas cuidam da igreja, pessoas que estão nas ruas evangelizando, sabe, gente? Porque o que essa geração de hoje tem que entender, que o evangelismo vai muito além de um papelzinho escrito Jesus te ama. O evangelismo, o que eu, dentro de mim, eu penso, o evangelismo é você sair na rua orando as pessoas, aquelas que elas permitirem que orem. Você, com um som, orar, sair orando, sair lendo a Bíblia, cantando hinos. Isso é o evangelismo.
entendeu? É você saber de uma pessoa, de uma casa, que elas querem receber Cristo e você vai lá atrás, esse Cristo. É sobre isso. Eu penso muito assim, tá? Então, esse aqui, o trabalhador merece o seu salário. Pessoas que estão ali no serviço do reino, não é errado a igreja ajudar essas pessoas com cesta básica, com coisas da vida, porque isso faz parte. Nós estamos neste mundo, entendeu? A gente, né, um vídeo que eu já fiz faz um tempinho, que eu falei sobre os dízimos e as ofertas, né? E eu falei a respeito do quê? Desse ensinamento que eles botam para nós hoje em dia, que não tem nada a ver com a Bíblia. Malaquias, o livro de Malaquias, ele é o último do Velho Testamento. Ele é o último, né? E naquela época não tinha Jesus, era só Deus, entendeu? E naquela época a tribo era a tribo de Levi. Naquela época eles tinham fazendas, eles tinham coisas que eles plantavam, eles tinham muitos bichos, animais, entendeu? E era uma vez no ano, tá? É que vocês têm que entender. Era uma vez no ano que eles, toda essa safra, eles iam lá, pegavam todos os alimentos que eles recolheram durante o ano todo, todos os bichos que nasceram ali, tudo isso, pegava 10% e dava para a igreja, para sustentar a tribo de Levi. E oferecia os animais em sacrifício por causa dos seus pecados. E era isso, entendeu? Hoje em dia não é pra gente dar dízimos e ofertas. Não é, não tem lógica. Hoje em dia, colocar o dízimos e ofertas como dinheiro, isso não tem lógica. Nós temos que ensinar isso. Eu não acho errado dar dinheiro para a igreja, porque tem que manter. Eu acho errado o ensinamento que é posto, entendeu? Eu acho errado a forma que explicam, que não tem nada a ver com a realidade. Eles podem muito bem pegar essa passagem que eles usam sobre que você está roubando Deus. O contexto daquela época era o quê? Que eles estavam pegando os animais com defeitos, ou seja, os restos, e estava dando para Deus. Era isso, entendeu? Eles estavam roubando Deus nisso, sabe? Mas hoje em dia, a gente tem Jesus, então a gente não precisa dessas coisas, entendeu? Eu não acho errado você dar cesta básica para a igreja, isso é plausível demais, entendeu? Não é errado você dar dinheiro para ajudar, para pagar luz, conta, que isso é normal, estamos nesta terra. O que eu acho errado é essa explicação, entendeu? Essa explicação tola, essa explicação leiga, entendeu? E os devoradores, eu acho muito graça disso, os devoradores, os cortadores que Deus liberava dos seus depósitos eram bichinhos, eram garfanhotos para destruir as hortas lá, as plantações. Então isso que a gente tem que entender, ok?